Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área com notícias e informações do São Paulo nesta quinta-feira, meus amigos. Uma quinta-feira um pouco mais leve, né? Depois da vitória de ontem contra o Inter, afundando o Inter lá no Z4. E muitas pessoas curtiram, né? Pelo que eu vi, torcedores, a vitória do São Paulo por conta ali em prejudicar o Inter. E confesso que eu também fiquei muito feliz. Fiz até um videozinho ali no Insta dando uma sacaneada. Mas o legal do futebol é isso, né, rapaziada? A gente sempre fica aqui nervoso com o São Paulo, né? E quando ganha e tem uma oportunidade de você dar uma zoada ali com o rival que tá sofrendo, né? Se fosse a gente lá no Z4, cara, ia ter muita gente zoando nós São Paulinos, né? Então, futebol legal é isso, que um dia você fica puto, o outro você também tem o direito de dar aquela sacaneada no rival. Isso que é futebol, e faz parte disso, e eu acho bastante legal, tá, rapaziada? Eu sei que o momento do São Paulo não é dos melhores para ficar dando risada e tal, mas se a gente ficar nessa neura, né, focando só nessas coisas, cara, a gente vai ficar maluco, vamos ficar doentes, né? Então, eu acho que ninguém quer ficar assim, né, rapaziada? Então, cara, quando tem oportunidade de você zoar rival, que perdeu, foi eliminado, independentemente da nossa fase, cara, é futebol. Futebol é isso, então eu vejo assim como algo normal. Claro que a gente sempre vai pontuar as coisas ruins que acontecem aqui, mas eu acho que tem um momento de você falar sério e um momento também de dar aquela brincada e aquela sacaneada, porque o legal do futebol é isso, se divertir, rapaziada. Bom, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a coletiva do Crespo, a situação do Luiz Gustavo, a molecada no Sub-20 representou mais uma vez, vou comentar rapidinho com vocês aqui, e falar também sobre o Diego Fernandes, sobre a promessa aí que ele marcou para o dia 16 para a torcida do São Paulo, pessoal. Vamos comentar um pouquinho também sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes, já te convido para subir o likezão, se inscrever no canal também, que é muito importante para o nosso crescimento. O seu comentário aqui é muito fundamental para a gente conhecer você e saber que você participa do nosso canal. Lembrando que no dia 9 eu vou divulgar o ganhador do presente aqui do canal. Por que dia 9, Teclas? Porque dia 9 é o aniversário do Teclas e quem vai ganhar o presente vai ser um inscrito aqui do canal. Combinado, rapaziada? Bom, vamos lá então, começando. Primeiramente, falando rapidinho sobre o Sub-20, que está na final da Copa do Brasil. O São Paulo venceu o Galo por 3-0, o jogo da ida foi 1-0. E o São Paulo, a molecada lá em Diadema, venceu com gols do Paulinho, o Diógenes e também o Lucian. São Paulo aí, muito bem representado pela molecada, mais uma vez aí conseguindo chegar em mais uma final do Sub-20. A decisão agora vai ser lá no Independência contra o América Mineiro. A molecada aí com mais uma oportunidade de título, rapaziada. A molecada tá bem, mano. Tomara que alguém se destaque aí para ano que vem o São Paulo aproveitar ainda mais a base. Mike pedindo passagem muito bem ontem. 2 gols já e 2 assistências, se não me engano, em 10 jogos. O moleque tá voando, hein, mano? Tá em alta e pra mim é titular no que vem, hein? O Crespo foi até questionado sobre isso, né? Mas preferiu ter um pouquinho mais de cautela. Mas o Mike tá muito bem, muito melhor que Cedric e muito melhor também do que o Mailton, né? Que já até esquecemos o Mailton. Ontem eu tava tentando puxar. Quem que é o reserva do São Paulo? É o Mailton, que eu enchi a bola dele, né? E por enquanto não jogou nada ainda no São Paulo, o Mailton. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do Crespão aqui. Uma excelente coletiva ontem. O Crespo muito pé no chão, tranquilo, sereno. E soltando o papo reto para nós. Bom, um resumão rapidinho para vocês sobre a coletiva ontem. Ele foi perguntado sobre a importância da Libertadores referente ao investimento que a diretoria poderia fazer por jogar a competição. Ele acabou falando que a ideia dele, né, que ele não é do financeiro e não sabe o caixa que o São Paulo terá para 2026. Ele falou que para ele, independentemente de jogar a Sul-Americana e a Libertadores, tem que ser igualmente competitivo. Então ele meio que entende que as duas competições são importantes e se o São Paulo entrar, vai ter que ser competitivo. Ele falou que tem que pensar em ser competitivo até o final. A diretoria, né, tá tentando se movimentar de alguma forma. Alguns lugares até desmentiram aquela história de 200 milhões de reais aí de investimentos da Galápagos. É um negócio meio estranho aí, né, rapaziada? Mas o Crespo, ele tá acreditando
que o Casares vai fazer alguma coisa. Ele espera um time melhor ano que vem, que vai ter mudanças no São Paulo. Ele até falou que haverá grandes mudanças no São Paulo para o ano que vem. Ele está confiando, está apostando aí nas palavras do Júlio Casares. Veremos se ele vai cumprir, no caso, o Casares com o Crespo, tá? E ele falou, rapaziada, sobre a motivação de continuar no São Paulo em 26. E o legal que a resposta dele, né, foi apontando para o escudo que ele tem no blazer do São Paulo, tá? Ele acabou apontando e falando isso aqui. A minha motivação é essa aqui. Amor pelo futebol passa e muitas vezes nos encontramos cansados. Ele falou que sim, que foi pesado, que foi. E foi o que ele falou, 6 meses parecem 3 anos. E ele só quer ajudar o São Paulo. Falou que já sabe que ele quer ajudar o São Paulo, né? E talvez que venha depois dele, daqui a alguns anos, vai ter um trabalho mais tranquilo, né? Tipo um outro profissional pegando um trabalho que ele vem fazendo hoje, dando sequência para o São Paulo continuar bem, mais ou menos assim que ele quis dizer, tá? Então, ele quer deixar um bom trabalho aí, um bom legado no São Paulo e disse que fica aí mais uma vez para o ano que vem, acreditando na palavra do Júlio Casares, tá? E sobre a política do clube, uma declaração aqui bem interessante, pessoal, que isso aqui a diretoria do São Paulo precisa refletir seriamente para não cometer esses erros em 2026. E o legal é que o Crespo, que é um cara de fora, um estrangeiro, igual ele mesmo disse em uma outra entrevista, ele sabe o que é importante para um clube, né? E ele, fora desse negócio de política e tendo o amor que ele tem pelo São Paulo, parece que ele sabe mais do que as pessoas que estão lá dentro. É impressionante, tá? Ele falou o seguinte, pessoal: espero que os envolvidos possam entender que essas dificuldades políticas condicionam o elenco. Sim, posso entender que será um ano politicamente difícil, mas que tenham a capacidade de lutar corretamente para chegar à presidência sem condicionar o elenco, a dinâmica do dia a dia do elenco. As questões políticas, acho que para todos que terão objetivos individuais, esses objetivos colocam todos juntos em um objetivo coletivo que é o São Paulo. A coisa mais importante, olha só, ele sabe, ele que é de fora sabe o que é mais importante é o São Paulo e os caras lá dentro não. É impressionante isso, né? Acho que vai ser difícil. Eles têm uma responsabilidade muito grande, é um ano muito político. Vou pedir uma coisa apenas, que esse ano político não condicione o ano do elenco, fecha aspas. Então, ele falou isso 3 vezes, né? Para não interferir no elenco, não interferir no trabalho dele, viu, Casares? E tomara que saibam fazer isso e que o Muricy ajude também nessa ponte. Blindar o elenco ali, fazer um trabalho importante ali com o elenco e sem externar essas coisas políticas para dentro do CT, mais ou menos assim, tá, rapaziada? Então, de fato, vai ser um ano complicado, já estamos vendo agora, né? Muita gente aparecendo, o próprio Belmonte já deu aí umas 10 entrevistas desde quando saiu do São Paulo. Eu acho que não tem muita necessidade de você dar muitas declarações assim, porque você acaba gerando uma outra interpretação, tá? Às vezes tem uma boa intenção de querer falar com todo mundo, mas às vezes pode ser aí, como é que fala? Sendo visto de uma outra forma, tá? Mas enfim, o Crespo, mais uma vez, muito bem. Se você não viu a entrevista, tem sempre em nossos canais, lá no canal Teclas Daniel Esportes. Sobre o Diego Fernandes, pessoal, tem uma novidade aí, tá? Surgiu aí alguns rumores que a tal surpresa no dia 16 seria um jogo festivo do Diego Fernandes aí com alguma coisa envolvendo o São Paulo, tá? E isso aparentemente não está descartado. O Miller, ele participou de um podcast, eu acho que foi do Cicinho, tá? Ele deixou uma declaração, abre aspas. Jogo festivo, ele quer fazer sim, o Diego Fernandes. Mas ele já falou isso comigo lá atrás. A surpresa é uma outra coisa que ele falou que vai fazer. Uma outra coisa, eu não sei o que é. Então, não é jogo festivo. Tire isso da cabeça. Ele falou que é uma outra coisa. Depois ele vai falar para mim. Se ele falar para mim, eu falo aqui num podcast. Eu não sou baú, falou o Miller aí, tá, rapaziada? Então, essa informação que seria um jogo, né, festivo, até levei isso como rumor para você, mas isso parece que não está descartado também, tá? Não é isso, é uma outra coisa. Dizem também que ele deve apresentar um projeto,
Cara, eu acho que um projeto, ele precisa primeiramente apresentar para a diretoria. Há teclas, mas ele quer fazer isso para expor a diretoria. Como que ele vai expor a diretoria sem antes apresentar algo? A diretoria nem sabe, não tem nada. Ele até o momento não apresentou nada para o São Paulo. Teve algumas conversas com alguns conselheiros de fato, mas não foi apresentado nada na mesa. Então, essa teoria que ele tem que expor alguma coisa para a torcida, eu não concordo muito com isso porque já começa errado. Se ele tivesse passado algo bom para a diretoria e os caras descartaram, aí sim seria legal ele divulgar publicamente qual que seriam as intenções dele. Mas não é esse o ponto, tá? Isso não aconteceu ainda, tá? Ele não apresentou nada para o São Paulo. Então acho que tem etapas aí. Então se ele quiser expor alguma coisa, sem passar primeiramente para o clube, eu acho que ele já começa errado aí, tá? Mas vamos aguardar, faltam poucos dias aí, poucos não, ainda é dia 4, vai demorar um pouquinho aí. Bom, rapaziada, para fechar, Luiz Gustavo, hein? O jogador pretende continuar atuando em 2026, estender a sua carreira por mais uma temporada, segundo o Globo Esporte. O que acontece com o São Paulo aí, tá? Haverá uma conversa após o encerramento do Brasileirão com a diretoria de São Paulo. O São Paulo vai sentar com o Luiz Gustavo para entender mais ou menos ali as condições financeiras, se estarão aí dentro da realidade atual do São Paulo. O que ele ganha hoje no São Paulo, que é um salário bom, não seria mais esse, tá? Iria acabar esse vínculo dele no final do ano, e aí o São Paulo faria um novo contrato. Segundo informações, rapaziada, o São Paulo gosta muito do Luiz Gustavo, vê ele como uma peça importante na liderança do elenco do São Paulo. E para o São Paulo, na visão lá dentro, é importante ter essa peça lá, tá? É importante manter um jogador com essa liderança e essa experiência, até mais pela molecada ali que vem subindo, tá? Eu não concordo muito com isso. O Luiz Gustavo, dentro de campo, em alguns momentos, você percebe que a liderança dele não faz muita diferença em alguns momentos. É só você ver o jogo da Copa do Brasil, da Libertadores contra o Botafogo ano passado, que ele entregou o gol, né? Sem contar outras falhas também, saída de bola, a leitura dele bem lenta em alguns momentos e perde a bola, ele sai carregando a bola, vem o jogador e rouba fácil dele. Cara, eu acho que para mim, o Luiz Gustavo no São Paulo ele já foi importante até no passado. Até no passado ele foi importante, infelizmente teve uma lesão, um problema no pulmão, né? Uma doença no caso esse ano, que acabou que tirou ele da temporada praticamente, mas, cara, eu não estenderia o vínculo com ele, cara. Não estenderia, por mais que ele seja uma excelente pessoa nos bastidores. Eu acho que São Paulo, se quiser de fato mudar essa imagem que ficou de jogador, de elenco um pouco mais velho, questões físicas, muitas lesões, cara, é o momento de você cortar na raiz. E para você começar, é não renovar com o Luiz Gustavo. Então, o problema do São Paulo hoje, que a diretoria, principalmente o Rui Costa, os caras são muito sentimentais. Então, por questão de gratidão, por gostar do cara e tal, o bom convívio com o Luiz Gustavo é bem capaz de renovar. Eu não concordo, mas qualquer novidade, a gente volta aqui e vem atualizando vocês. Fechou, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que hoje tem QG Tricolor lá no canal Teclas Daniel Esportes ao vivo para vocês. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu!